uma nova plataforma desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás e pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, além de outras instituições, pode nos ajudar a compreender a evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Trata-se de uma ferramenta de visualização de dados que relaciona informações sobre as medidas de distanciamento social, a expansão do número de casos e de mortes causadas pela doença. Sobre o assunto, nós conversamos a partir de agora com o doutor em economia e diretor adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, senhor Marco Cavalcante. Seu Marco, muito obrigada pela gentileza de nos atender. É um prazer estar aqui, estou à disposição para tirar dúvidas sobre a plataforma. Ótimo. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre a concepção dessa ferramenta, o que motivou a criação dela e se ela foi concebida para prover informações para algum público específico. Tá. Bom, evidentemente a motivação tem a ver com o contexto emergencial que nós vivemos hoje no país e no mundo, com a pandemia da Covid-19. É uma situação muito diferente da que nossas gerações, essa geração atual e as anteriores viveram. Algo parecido parece só ter ocorrido nos últimos tempos, em 1918, com a gripe espanhola. Então, nós conhecemos muito pouco do que está acontecendo hoje em dia, quais os impactos que a pandemia tem, em termos sociais, econômicos, em termos sanitários. Então, prover informações para a sociedade em geral, e aí envolve desde gestores de política, profissionais da saúde, estudantes, professores, pesquisadores, toda a sociedade em geral tem carência de informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O objetivo era um pouco ajudar a suprir essa carência de informações, tornando disponíveis de forma mais ágil alguns dados que podem nos ajudar a entender essa situação atual, para pensarmos em soluções, né, como sair dessa situação o mais rápido possível. Então, o objetivo foi isso. Alguns dos dados não são gerados pela nossa equipe. Nós pegamos os dados de outras fontes e simplesmente os disponibilizamos na nossa plataforma, junto com outros dados que esses sim são novos em relação ao que outras instituições geram, que são exatamente as medidas de distanciamento social. Essas foram produzidas pela nossa equipe e estão lá nessa plataforma. Então, o objetivo é esse, botar esses dados à disposição da sociedade. A plataforma permite que você visualize os dados de forma amigável, e você tem também links para metodologia usada na construção das nossas medidas de distanciamento social, e tem a possibilidade de baixar os dados. Lembrando que a plataforma ela não faz nenhuma análise de correlação nem de causalidade entre as diversas variáveis. Ela apenas disponibiliza os dados. Então, as pessoas interessadas em entender a relação, por exemplo, entre em que medida as medidas de distanciamento social sendo adotadas pelos vários estados afetou a economia, em que medida essas medidas afetaram a expansão, a disseminação do vírus, as pessoas podem fazer isso com os dados, mas a gente não faz isso, apenas disponibiliza esses dados. Bom, eu queria abordar essas questões do distanciamento social levadas em conta na plataforma. Vocês elencaram 6, se eu não me engano, estava fazendo uma rápida navegação por lá. Entre elas está a paralisação econômica plena, parcial, também tem a quarentena de grupos de risco, entre outras. Pela tabela separada dos estados, vocês fizeram isso também, é possível ver bastante efetividade de algumas medidas, como suspensão de aulas e eventos. No entanto, outras iniciativas parece que surgem de uma forma muito irregular. O senhor particularmente chegou a fazer algum tipo de interpretação a respeito disso? Será que faltou uma espécie de unificação de discurso ou pouca padronização nacional das medidas de distanciamento social? Não, a gente está fazendo essa análise agora. O primeiro passo da pesquisa, do estudo, foi exatamente elencar, fazer um levantamento exaustivo das medidas de distanciamento social adotadas pelas várias unidades da federação. Então, isso envolveu ir lá nas peças legislativas correspondentes, classificar cada medida como sendo referida, por exemplo, como você citou,
a quarentena da população, suspensão de aulas, suspensão de atividades no comércio, na indústria, etc. Então, fomos levantando toda essa legislação no nível estadual, fomos classificando essa legislação e essas medidas em função de que tipo de atividade era suspensa ou restrita pelas medidas. Então, isso tudo foi feito, o primeiro estágio. Além disso, tem também um índice de rigidez das medidas, né, onde a gente procura medir em que grau essas medidas foram implementadas realmente de forma mais rígida ou mais flexível, porque isso, evidentemente, tem um impacto no resultado dessas medidas, esperado não apenas na disseminação do vírus, na contenção do vírus, como na própria atividade econômica. Quando você restringe mais fortemente as atividades, evidentemente você tem um impacto maior na atividade. Nessa segunda fase do estudo, nós estamos, então, analisando esses dados e vendo de que forma a adoção dessas medidas de distanciamento social tiveram um impacto efetivo na contenção da disseminação do vírus, por um lado, e nas atividades econômicas, por outro, econômicas e produtivas. De modo geral, apesar da gente não ter ainda essa análise, é evidente que houve um impacto relevante em ambas as dimensões. E em relação à distribuição da adoção dessas medidas por UF, a gente observa um padrão bastante homogêneo, na verdade. Evidentemente, há uma ou outra UF que adotou algum tipo de medida antes ou depois, o que é natural, até porque a própria expansão do vírus foi heterogênea no espaço e no tempo. Então, mas de modo geral, a adoção foi bastante próxima das datas de adoção de cada medida. Os vários UFs responderam de forma bastante rápida e de forma bastante uniforme. Evidentemente, como eu disse, há heterogeneidade nessa resposta, mas foi relativamente baixa, eu diria. Eu queria retomar uma questão que o senhor já tinha abordado sobre o índice de rigidez das medidas de distanciamento social. Achei muito interessante isso, né? Existe uma linha meio tortuosa quando a gente entra nessa página, né? E até descendente. Eu queria saber, assim, por que elaborar esse índice, como é que está a concepção dele? E, assim, em linhas gerais, né? A gente está começando agora, o senhor está começando a fazer as interpretações agora. Que avaliação que o senhor faz dessa situação? Será que o distanciamento social não foi plenamente reconhecido pelos brasileiros e até por gestores públicos como uma estratégia de enfrentamento à doença? Não, olha, houve a análise desse índice de rigidez, claro, cada medida ela foi adotada em maior ou menor grau, com maior ou menor grau de restrição, o que é natural, né? Faz sentido que seja assim. Você não necessariamente precisaria paralisar totalmente algumas atividades. Então, algumas atividades foram paralisadas ou suspensas ou restritas, né, parcialmente, enquanto que outras foram restringidas de forma mais intensa. Evidentemente, a gente conhece muito pouco desse vírus, dessa situação, então é difícil você analisar se foi adequado ou não o grau de restrição que foi utilizado nessas medidas. Esse é justamente um dos focos dos estudos que a gente vem fazendo agora e que outros pesquisadores podem fazer com base nesses dados. Agora, existe uma correlação muito forte quando você olha para índices de mobilidade, que inclusive o índice da locus, do in loco, perdão, índice de isolamento social, está também lá, que a pessoa pode olhar no gráfico junto com o índice de rigidez para tentar inferir algum tipo de movimento ou tendência semelhante, mas, novamente, a gente não faz análise aqui, mas fica claro que existe uma correlação entre as medidas e o índice de isolamento. Agora, muitas vezes, o isolamento social foi voluntário, independentemente de qualquer medida que foi tomada pelas autoridades. Muitas pessoas já vinham se isolando preventivamente. Em alguns casos, o índice de isolamento precedeu algumas das medidas de distanciamento em alguns dos estados, o que é natural, né, diante da preocupação que as pessoas tinham em não serem contaminadas. De modo geral, eu vejo que a população brasileira ela
parece ter respondido dentro da incerteza, do quadro de incerteza que a gente tem em relação à disseminação do vírus, de forma bastante intensa. Os índices de mobilidade se reduziram bastante. É difícil indicar qual é o índice adequado, ótimo, né? A gente não pode paralisar toda a economia, toda a sociedade. Então, algum grau de distanciamento era necessário, isso foi feito, claramente muitas atividades foram suspensas, claramente as pessoas passaram a andar menos nas ruas, passaram a usar máscaras. Agora, se isso foi feito na magnitude correta, nós ainda não sabemos dizer. Nós estamos exatamente tentando estudar essa questão. Goiás, por exemplo, chegou um momento, acho que no final de março e até a primeira quinzena de abril, que atingimos 60% de isolamento social. Com base no conjunto de evidências que temos até agora sobre a evolução da doença, e até levando em conta a própria plataforma, será que o pior ainda está por vir? Não sei se é um exercício muito de futurologia ainda, seu Marco. Eu diria que é um exercício bastante difícil de ser feito. Várias pessoas têm trabalhado com modelos de previsão, né, da evolução de número de casos e mortes pela Covid-19. Agora, todas as previsões, evidentemente, estão sujeitas a uma grande incerteza. Todos esses modelos estão sujeitos a hipóteses que não foram testadas ainda ou verificadas. Nós temos trabalhado também com alguns modelos, mas é muito difícil fazer essa previsão. Eu realmente não temos ainda informações suficientes para prever com segurança qual vai ser o padrão dessa doença. Se a gente olha para outros países, né, a gente vê que muitos países têm sido bem-sucedidos na contenção da que chama de primeira onda, né? Agora, muitos países não sabem se haverá uma segunda onda ou não. A gente não sabe quantas pessoas já tiveram contato com a doença e estão, digamos, imunizadas, né? Porque tem também muito caso assintomático. Eu não sou especialista da área, não sou economista, então eu repito apenas o que eu tenho ouvido de especialistas em relação a isso, mas aparentemente existe um grande contingente de assintomáticos. Então é possível que grande parte da população já tenha tido contato e é possível que já esteja imune ao vírus. Por outro lado, existem outros estudos e hipóteses de que que essa imunidade não necessariamente se manteria. Ou seja, é um quadro de grande incerteza. É difícil fazer previsões nesse momento. É realmente, como você disse, um exercício de futurologia. É verdade. Bom, com relação agora à ferramenta, vocês estão pensando em colocar, fazer novos aperfeiçoamentos? Foi um primeiro produto, né? Nós já temos recebido sugestões de melhorias, de incluir uma variável diferente, e a gente vai sempre aperfeiçoar, além de manter sempre atualizada a plataforma, né, para ter sempre a população ter à disposição os dados sempre recentes. Nós também vamos fazer aperfeiçoamentos, então já temos recebido sugestões de novas variáveis, e a gente vai continuar esse aperfeiçoamento. Por exemplo, uma sugestão que nos foi dada é tentar levar em consideração não apenas a data da confirmação do caso, mas a data do óbito, da confirmação, mas a data do óbito, que é diferente, né? A data em que foi confirmada o óbito por Covid e a data em que o óbito efetivamente ocorreu. Mesma coisa em relação aos casos, né? Muitas vezes você tem um teste de um caso que ocorreu já há algum tempo, mas essas informações são mais difíceis de você ter de forma sistematizada, né? Então, por enquanto, a gente tem apenas os dados tais como coletados pelos vários estados, pelas secretarias de vários estados, os dados da data de confirmação de cada caso e cada óbito. Sim, mesmo porque tem um gap, né, igual o senhor falou, da data do óbito até se confirmar, que em Goiás às vezes leva mais de um mês, imagino que seja assim no restante do país. Bom, o senhor gostaria de destacar algum ponto, algo que nos passou batido? Não, eu fico satisfeito, eu espero que a plataforma seja bastante utilizada, né? Existem várias outras também, vários outros esforços de pessoas que têm colocado à disposição da sociedade de forma livre, gratuita, várias iniciativas semelhantes, né? A nossa é apenas uma delas. Inclusive, a gente utiliza dessas plataformas para puxar alguns dados para a nossa. Então,
a gente espera que esse conhecimento seja difundido pela sociedade, que a gente consiga, de fato, contribuir para um melhor entendimento de onde nós estamos, para tentarmos, como já falei antes, tentarmos sair dessa situação da melhor forma e o mais rápido possível. Bom, eu acabo de conversar com o doutor em Economia e diretor adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEST, o Marco Cavalcante. Novamente, eu reforço o agradecimento por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer, até logo. Obrigado.